Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira! Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto, hoje é sexta-feira. Graças a Deus estamos de pé, né? Estamos firme e forte. Que Deus abençoe sua vida e vamos pra cima. Noite de cinema com a família. Hoje nós vamos assistir um filmezinho, que amanhã não tem aula para as crianças, então vamos assistir um filme juntos, em família. E aí, você tá fazendo o que com sua família? Que eu falei aqui esses dias, né? Sobre a família é a base, né? Se você fortalece sua família, você tem um porto seguro. Tenha momentos bons aí com sua família. Aproveita mesmo. Aproveita a sua família enquanto vocês estão juntos, enquanto vocês estão vivos. Que os tempos estão se abreviando. Estão assim, os filhos mesmo, quando os filhos se casam, os filhos vão embora, formam família, né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? Quando o homem se casa, ele larga pai e mãe e vai viver sua vida, né? Tem muitos que não saem de casa, né? Eu já vejo isso, só que assim, a vida é atrapalhada um pouco, né? Viver no quintal do sogro, no quintal da sogra, meu Deus. Não é muito bom não, né? Eu já vivi essa experiência aí no passado. Aí. Mas é isso. Aproveitem os seus familiares enquanto vocês estão perto, enquanto vocês estão vivos. Não valorize depois que morre, né? Não valorize. Porque a gente às vezes só fala, tem as coisas acontecendo aí, só leva flores em túmulo, né? Não, leva flores em vida. Tem um louvor aí do... acho que Zezé de Camargo, né? Ele canta sobre isso, né? Flores em vidas, né? Eu acho que é ele, se eu não me engano. Nunca mais escutei essas músicas seculares aí, né? Mas é isso, meu irmão, é isso. Leva flores em vida, aproveita a sua família, aproveita quem tá próximo de você. Não deixa os momentos bons passarem, aproveita. Tiver a oportunidade mesmo de parar e assistir um filme. Nós acabamos de chegar aqui do culto Rocket, que é culto dos jovens, né, dos adolescentes, né? Acabamos de chegar aí, nós vamos assistir um filme em família. Dei uma paradinha aqui para não deixar vocês também aqui, como eu falei, que nós vamos estar todos os dias aqui, né? Todos os dias falando um pouquinho da palavra. Eu vim aqui falar com vocês um pouquinho e ler o capítulo 19 de Provérbios, é o que nós estamos lendo aqui todos os dias, é Provérbios. Provérbios fala sobre a prosperidade, fala sobre a prosperidade em todos os níveis da nossa vida, em todos os níveis. Provérbios é extraordinário. Estou aqui falando, lendo Provérbios para vocês, para expandir mais a mente de vocês, abrir mais a mente de vocês, para que vocês tenham entendimento do que é ser próspero, do que é ser próspero. A prosperidade, como eu tenho falado sempre, a prosperidade ela não é só financeira, ela é em todos os aspectos da sua vida, em todos os níveis da sua vida, principalmente na família, né? A família tem que ser a base mais forte, é a família. Se você não valorizar a sua família, não tirar um tempinho para ir falar, estudar, brincar, assistir um filme, fazer algo, as atividades. Desculpa aí, pessoal. Uma atividade ao ar livre. Eu estava conversando agora há pouco aqui, né? Vamos no Eurogarden aqui, que é um lugar aqui a céu aberto, muito gostoso de ir. Então é isso, aproveitar esses momentos com a família, desfrutar esses momentos com a família, né? Então vamos lá, Provérbios, abre lá se você tiver com a Bíblia aí, Provérbios 19, olha o subtítulo aqui, ó. Se você deixar de ouvir. Eu falei aqui esses dias sobre você emprestar seu ouvido para ouvir coisas aleatórias, né? Que não leva você ao crescimento, só te destrói, né? Então aqui vai falar um pouquinho sobre isso, né?
como está o seu ouvido, né? Como está o seu ouvido? O que você está filtrando aí? Aquilo que você está ouvindo. Então vamos lá. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e não merecer confiança. Provérbios aqui ele faz muita essa alusão aqui sobre pobre e rico, né? Que assim, não é que você não possa ser rico, você tem que ser rico. Tem que ser rico. O Provérbios fala que nós comeremos o melhor dessa terra, né? Nós temos que ser rico. Mas só que ele fala sobre o amor ao dinheiro, né? É por isso que ele faz essa alusão. É melhor ser um pobre honesto do que ser um rico sem a confiança, né? Sem a confiança. Então, cuidado com o que você está fazendo com a riqueza que você está recebendo. Cuidado, porque isso pode te destruir, né? Isso pode te destruir. Não perca esse... como é que eu falo aqui? A simplicidade, né? Não perca essa simplicidade. Por mais que você tenha muito dinheiro, e eu creio que você vai ter em nome de Jesus, por mais que você seja muito rico, mas não perca a simplicidade, não perca a humildade, não tenta ser o bonzão, não, o arrogante, não. Porque às vezes aí precede a queda, né? Por mais que a gente tenha dinheiro, muito dinheiro, e começa a ser arrogante, prepotente e tal, e daqui a pouco a queda vem, né? O zelo sem conhecimento é inútil. A pressa leva ao fracasso. As pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Às vezes põe acha que Deus não está fazendo algo porque as pessoas estão se dando mal. Mas aí tem que parar para analisar. Por que te levou ao fracasso, né? Por quê? Não foi a culpa nunca é de Deus, né? A culpa nunca é de Deus. É sempre nossa mesmo. Sempre nossa. A gente que dá lugar para coisas erradas, dá ouvido para coisas erradas. A riqueza atrai amigos como o mel atrai moscas, mas os pobres são evitados como uma doença que pega. Meu Deus. Mas pior que é isso mesmo, desse jeito. Quando você começa a ter um pouquinho de dinheiro, começa a ter, mostrar alguma riqueza, as pessoas começam a se aproximar. E aí, tá aqui falando a alusão aqui do pobre, né? Quando é pobre, vira as costas, né? Vira as costas. Eu já vivenciei isso. Então é triste, é muito triste. O que jura com falsidade não ficará impune. Você deixará um mentiroso sair ileso? São muitos os que andam e voltam à volta de pessoas generosas. Todos são amigos do homem desprendido, né? Quando para você está tudo dando errado, até a sua família evitará você. Até mesmo seus melhores amigos vai querer distância. Quando você passa, eles olham para o outro lado. Longe dos olhos, longe do coração. Então assim, muitas vezes a gente vai passar pelos desertos da nossa vida, muitas pessoas vão virar as costas para nós, né? Mas não é por causa disso que eu vou parar, não. Que eu vou desistir de almejar aquilo que eu quero. O deserto, como eu já falei aqui, tem que ser uma escola para vocês. Tem que aprender, naquele momento ruim, aprender coisas que vão não vão deixar você mais voltar para o deserto, né? Crie um coração sábio e fará um favor a você mesmo. Mantenha a cabeça arejada e encontrará sua boa vida. Cuidado para tudo deixar você ultrapassar. Esses dias aconteceu com um amigo nosso aqui, né? De a pessoa ficar exausta com tanto serviço, tanto trabalhando demais da conta e acaba entrando em depressão, acaba se dando mal. Aí sim, mas você tem que ter esse entendimento que eu tenho que dar
dá um tempo dessa correria louca que eu morei em São Paulo um ano em São Paulo, eu falei assim, não é pra mim não, essa correria desgramada lá que a pessoa, meu Deus, parece que é tudo isso, é tudo aquilo, a vida dela é só aquilo ali, né? Só aquilo ali, só aquela correria. Não, mas uma hora o corpo pede descanso. Se você não der descanso para ele, ele vai dar um ataque, vai morrer e assim vai dar uma falência, né, naquele momento ali, né? Para te avisar que ele precisa de descanso. Então cuidado com essas correrias loucas. Tua cabeça está muito cheia de coisa. Faça o que eu falei agora há pouco, né? Pega a família aí, vá para um lugar aberto, em um espaço aberto, uma praça, e aproveita, descansa, para não cair nessa loucura do mundo aí, né? Que só atrapalha a nossa vida, né? Na verdade, né? Vamos lá. A pessoa que conta mentiras acaba desmascarada. A pessoa que espalha boatos ficará arruinada. Aquele ditado popular, né? Mentira tem pernas curtas e tem, irmão. Mentira, uma hora essa mentira acaba e você não consegue sustentar ela até o final. Assim, você vai aumentando. Se falar uma mentira agora, para você sustentar ela, tem que falar mentiras e mentiras e mentiras. E uma hora essa mentira não vai se sustentar. É estranho um leviano levar uma vida fácil. Pior ainda, um trabalhador dar ordens ao seu chefe. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. Os líderes de mau gênio são como uma onça brava. Já os bondosos são como o orvalho fresco no amanhã. Um pai perde a vontade de viver por causa de um filho irresponsável. A esposa resmungona é uma torneira pingando. Casas e terrenos são passados de pai para filhos, mas a esposa certa vem do eterno. Eu falei aqui, foi ontem, foi antes de ontem, eu falei sobre a mulher virtuosa, né? A melhor mulher sábia, quem acharás? A vida desmorona sobre os ociosos. Os preguiçosos acabam passando fome. Guarde as leis e guardará a sua vida. Viver descuidado é morte certa. Quem ajuda os pobres empresta a Deus, empresta ao Eterno. Quanto ao Eterno devolve a recompensa e sem igual. É assim, é o que eu falei ontem também sobre isso. Aquele que ajuda, estende a mão para os mais necessitados. Deus está vendo isso. Deus vai te honrar, vai prosperar você cada vez mais, né? Quem ajuda os pobres está... Discipline os seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Fazer tudo o que querem acabará com a vida deles. Eu fui criado num ritmo assim, diferente do que eu vejo muita gente aí, onde quem manda é os filhos na casa, né? Isso é triste demais, quem manda é os filhos na casa. Antigamente, no meu tempo, eu vou fazer 40 anos esse ano, 2026, já falei aqui, né? No meu tempo, se uma criança, se o pai estivesse assistindo na televisão ali, assistindo seu jornal, uma criança passar na frente, ele já levava ali um chega pra lá, né? Ou quando é a hora, a criança tá assistindo um desenho, quando é a hora do pai assistir, o pai sentar para assistir, a criança pegar e sair. Hoje não, hoje não tem isso, hoje as crianças fazem o que querem. E a palavra é clara, fala para você disciplinar o seu filho quanto é cedo, que depois que ele cresce, depois que ele tiver os 16, 18 anos, para você corrigir ele, meu Deus, é mais complicado. Então, assim, corrija ele enquanto é tempo. A palavra é clara. Fala sobre o uso da vara, da correção. Não é
eu não sou a favor do espancamento, não, sou a favor da disciplina, pegar mesmo, disciplinar a criança, fazer com que ela entenda que aquilo ali foi por causa de uma desobediência dela, não porque ela está apanhando por nada, não. Mas é isso, disciplina seu filho enquanto há tempo, que ele vai entender quando ele crescer e que esse era o caminho que os pais estavam ensinando, né? Isso aí é assim, assuntos para muitas coisas. Entra conselho tutelar, entra político, né? Não tem para onde fugir, né? Político está envolvido, né, em leis que atrapalha a vida do ser humano, né? Atrapalha a vida dos pais na criação da criança. E vem conselho tutelar também e acaba atrapalhando. Claro, tem casos extremos que tem que ser intervido, tem que intervir. Agora, uma surra que é bem normal de se dar a uma criança, não tem que intervir, não. Não tem que intervir, não. Tem que deixar mesmo o pai corrigir seu filho. Mas é isso, isso tem assunto para muito tempo aí. Mas nós estamos falando aqui para te ver, ó, a palavra é clara, a palavra é clara. Ela fala sobre isso. Não existe, assim... É um livro extraordinário que foi escrito aí há muitos anos atrás, há muitos anos, e está valendo para os dias de hoje. A palavra, ela se renova a cada manhã. Todos os dias nós vemos coisas acontecendo que está escrito na Bíblia. E é isso. Aqui está o nosso, como eu falei, né? É o nosso livro de fé e prática. Se nós buscarmos, nós vamos entender qual o nosso propósito aqui na Terra. Onde eu parei aqui? Tá, disciplina. Deixe que os esquentados sofram as consequências da própria ira. Se você tentar ajudar, apenas irá piorar as coisas. Aceite os bons conselhos e a correção. Esse é o caminho de uma vida boa e sábia. Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o próprio Eterno é o que prevalece. Então, assim, você quer ter sonhos, planeje esses sonhos, mas entregue nas mãos do Senhor, que Ele fará isso acontecer, né? É absurdamente normal querer ganhar uma grana, ganhar dinheiro, mas é melhor ser pobre do que mentiroso. Não vá enganar pessoas, querer ganhar dinheiro às custas de mentira. Não faça isso. O temor do Eterno é a vida em si, uma vida plena e serena, sem surpresas desagradáveis. Alguns enfiam o garfo na torta, mas têm preguiça demais para levá-lo à boca. Castigue o insolente de maneira exemplar. Quem sabe alguém aprende uma boa lição. Os filhos que partem para cima dos próprios pais são uma desgraça, uma vergonha. Se você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho, logo se sentirá perdido, né? Aqui fala um pouquinho que, assim, a palavra fala que chegará o tempo que pais se voltarão contra os filhos, filhos se voltarão contra os pais, e isso nós estamos vendo aí, parece que está normal, né? Parece que normatizou as coisas, onde os filhos estão se voltando contra os pais estão fazendo coisas extraordinárias aí, igual aconteceu aqui na região do sul aqui. Um pai foi traído pela esposa e acabou matando os 2 filhos. E eu falei, meu Deus, que coisa terrível, terrível. Então, assim, a palavra já vem esclarecendo sobre isso, já vem nos alertando sobre essas coisas, né? O testemunho sem princípio faz pouco da justiça. A boca dos perversos cospe malícias. O irreverente precisa aprender a ter reverência do jeito mais difícil. Só os bons tapas chamam a atenção dos insensatos. Será, meu irmão, que você precisa apanhar para poder tomar juízo da sua vida?
Não queira, seja sábio, aprenda com os erros dos outros, seja sábio, olha o que está acontecendo na vida dos outros, para que isso não aconteça na sua vida. Toma rumos diferentes, caminhos diferentes. Eu estou falando aqui todo dia, é para o seu crescimento, não é para você ficar no mesmo lugar, no mesmo nível, é para você crescer, para você desenvolver, sair do lugar que você está. Nós estamos aqui aprendendo coisas novas, desenvolvendo coisas novas, mas não é para ficar no mesmo lugar não, meu irmão. É para crescer, desenvolver, aprender coisas novas, para ir para outro nível. Vá para outro nível. Esse, assim, o que eu falo aqui, o que eu falo no meu e-book, que eu já falei aqui, não, eu desenvolvi um e-book falando sobre habilidades, desenvolvimento de habilidades. E lá ele fala sobre você aprender algo e desenvolver, colocar em prática. Não adianta eu fazer todo tipo de curso, fazer todo tipo de mentoria, aprender tudo e não colocar isso em prática, que não vai valer de nada. O conhecimento liberta, o conhecimento é tudo, mas ele só é tudo se ele for colocado em prática. Não adianta você ter o diploma na parede. O que vale é a experiência na prática. O que vale é a experiência na prática. Hoje, antigamente, eu acho que uns 10 anos atrás, estava valendo, né? Tava valendo só o diploma. Hoje não, hoje as pessoas querem experiências. Se você não tiver experiência na tua carteira, no teu currículo, meu Deus, acho que você não vai muito longe, não. Então, assim, tá começando a valorizar mais essas experiências. E, assim, a palavra fala sobre os anciões, né, as pessoas de cabelos brancos, as pessoas que adquiriram crescimento, conhecimento ao longo da vida, experiências vividas, na verdade, experiências vividas, né? Se você parar para sentar perto de uma pessoa mais velha e escutar o que ela está falando, aprender onde ela errou, onde ela caiu. Então, assim, essas experiências são válidas e hoje nós estamos vendo no mercado de trabalho também, as pessoas preferem pessoas com experiência do que uma pessoa com um currículo vasto aí de muitos cursos. Claro que a pessoa está começando agora a vida, 18, 19 anos, 20 anos, fez um curso agora na faculdade, está finalizando a faculdade, ele precisa de uma oportunidade, né? Esse é válido, né? Mas aquele que já tem uma experiência de vida aí, já passou dos 30, se ele não tiver uma experiência mesmo daquelas que vai comprovar que ele viveu aquilo, é muito difícil ele crescer, né? Muito difícil ele crescer. Eu fui, assim, como eu já falei aqui, né? Eu fui fiz vários cursos, várias mentorias. Uma das mentorias aí mais extraordinárias que eu fiz foi o método IP de Pablo Marçal. Meu Deus, eu fui lá naquele lugar, fiquei 2 dias de imersão ali, meu Deus, surreal ali. E assim, é isso, as experiências, a pessoa fala de uma coisa que viveu, teve, presenciou, aprendeu coisas novas e agora é só aplicar, né? Aplicar. Não adianta ter vários cursos e não ser um bom aplicador, né? Não ser um bom aplicador. Mas é isso, meu irmão. Faça o que eu falei no início. Se você assistiu o vídeo aí do início, vai ficar salvo aqui. Você volta lá e assiste. Assiste do início. Eu estou falando que eu estou lendo a palavra de Deus, que é o nosso livro de fé e prática. Mas tem vários assuntos que a gente vai falando aqui que dá para você utilizar todos os dias e modificar a sua vida. E eu falo sempre desse livro aqui, ó. Cristianismo simples e puro e simples. Cristianismo puro e simples. Eu não estou pregando placa de religião aqui. Não estou pregando placa de igreja, né? Nem religião, religiosidade. Não, eu estou pregando Cristo. Na essência, Cristo é isso, é simples, é eu falar, eu conversar. Não é coisas extraordinárias da vida que eu não consiga fazer, não. É coisas que eu consigo fazer. Coisas, assim, pequenas que eu consigo executar na minha vida. Fazer uma boa ação, ajudar o próximo, sempre falar a verdade, não falar mentira, não entrar em rodas de pessoas que estão falando mal do outro,
caluniando os outros. Assim, é andar corretamente, andar simples na vivência, ser simples no teu viver, você vai longe. A gente está vendo assim, a gente, se for para analisar, as pessoas antigamente, né, saíam do interior, daquela vida simples e tal, para viver numa cidade grande, para querer ir atrás de riquezas. Hoje nós estamos vendo o inverso, né? As pessoas estão voltando para esse interior, para esses lugares, chácaras, fazendas, estão querendo mais isso. Por quê? Porque lá vive a simplicidade, é na essência, é algo assim extraordinário, que muita gente já perdeu isso, muita gente perdeu. A palavra fala sobre isso, né? Sobre o amor de muitos se esfriarão. E assim, é em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos. A gente acha que não, é só... A palavra está falando só do cristianismo, não. A palavra está falando da nossa vida em si, toda, assim, como a gente deve viver na terra. Para mim viver bem, viver feliz, eu tenho que viver uma vida mais tranquila, sempre andando assim, hoje nós falamos contramão do mundo, né? Que o mundo está pregando muita coisa errada. É na contramão do mundo, é viver o que era simples antigamente, é nós vivermos a vida mais tranquilas, mais tranquilas. Mas é isso, meu. Nossa vida tem que ser desse jeito. Como eu falei no início, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, então nós vamos... a gente sempre tira a noite para assistir um filme em família, ter esse tempo em família. E eu falo para você fazer o mesmo. Você tá aí, aproveita a sua família, aproveita um tempinho que tiver com a sua família. Por mais que vai dormir mais tarde, mas amanhã não tem... eu aguento, né? Eu aguento que eu posso até ir trabalhar amanhã, mas amanhã não tem aula para as crianças, então elas podem dormir até mais tarde. As crianças estudam de manhã, né? Aqui. Mas é isso, é aproveitar, ter esse tempo livre. Amanhã é sábado, é domingo, pega e aproveita, vai com a família para uma praça, para um lugar que você vai se divertir com ela. Mas não deixa de fazer isso. Não deixa de fazer esses momentos proporcionar esses momentos juntos. É isso aí, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida e vamos para cima. Pega essas dicas que eu estou falando para você e aplica, desenvolva, para que você saia do lugar que você está e cresça mesmo, de verdade. Não fique no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Procure coisas novas, fazer coisas novas, ambientes novos, pessoas que vão te ajudar a crescer, pessoas que vão te trazer ideias novas para você aplicar, para você desenvolver e ser uma pessoa com outro nível mais à frente, né? Pessoas que estão querendo crescer ou pessoas que já cresceram. Ande com essas pessoas. Pessoas com os mesmos propósitos seu. Aí eles vão te ajudar. Não adianta eu querer ser rico, milionário, se eu não ando com pessoas que têm esse mesmo pensamento ou pessoas que já chegaram lá. Porque se eu não tiver nesses ambientes, como é que eu vou ser? Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida em todos os aspectos, eu tenho que estar com pessoas assim. Como eu falei aqui, aproveita seu dia, aproveita esse finalzinho de noite aí com a sua família. Senta no sofá, abraça, assiste um filme e faz algo diferente, faz algo extraordinário que vai alegrar não só você, mas a sua família, alegrar todos. E faça uma excelente noite, que Deus abençoe sua vida. Tamo junto até depois do fim.